Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa área do cérebro que é pequena, sabe? Mas tem um poder imenso. Estamos falando do hipotálamo. Imagina só, uma verdadeira central de comando que regula, nossa, desde a temperatura até as emoções mais básicas. Para essa análise, a gente está se baseando no material Aula 10 Hipotálamo, do Dr. Dario Santucci. E o nosso objetivo aqui é desvendar a anatomia, as funções vitais e também as implicações clínicas dessa estrutura, focando, claro, no que é crucial para quem está estudando ciências da saúde. Pois é, e é fascinante, né? Ver como essa estrutura tão compacta consegue orquestrar um monte de respostas, tanto fisiológicas quanto comportamentais. É ele quem comanda a homeostase, sabe? Aquele equilíbrio interno essencial para a gente viver bem. Ele fica ajustando tudo, quase sem a gente perceber. É impressionante. Certo, então nós vamos começar a entender isso melhor. Para a gente se localizar, onde exatamente fica o hipotálamo? E como ele se organiza, assim, basicamente? A localização dele é muito estratégica. Fica bem no centro do cérebro, logo abaixo do tálamo, que é tipo uma grande central de distribuição de informações sensoriais, né? E também fica abaixo do terceiro ventrículo, que é uma cavidade. Ele faz parte do diencéfalo. Aliás, o hipotálamo é a maior parte do diencéfalo, tirando o tálamo e o epitálamo, onde fica a glândula pineal. Essa posição central, sabe? Perto do quiasma óptico, que tem a ver com a visão, e com essa conexão direta e vital com a hipófise, a glândula mestra, isso já mostra o quanto ele é importante para integrar as coisas. Entendi. E por dentro, como ele é? O material fala que não é uma coisa só, né? Fala de núcleos, regiões. Exato. Não é uma massa uniforme, não. O hipotálamo é formado por vários grupinhos de neurônios que a gente chama de núcleos. E cada núcleo tem suas funções mais ou menos específicas. Para facilitar o estudo, esses núcleos são agrupados em regiões. Pensa num eixo da frente para trás. Tem a região anterior, que fica acima do quiasma óptico, depois a região tuberal, no meio, que está ligada àquela hastezinha que conecta com a hipófise, o infundíbulo, e por fim a região posterior, que fica acima dos corpos mamilares. Ok, regiões anterior, tuberal e posterior. Entendi as principais. Mas parece que tem mais detalhe ainda, não tem? Tem sim. Para refinar um pouco mais, cada uma dessas regiões, em cada lado do cérebro, é dividida em zona medial, mais perto do centro do terceiro ventrículo, e zona lateral, mais afastada. É como se fossem, sei lá, bairros dentro de distritos maiores. Essa organização no espaço é super importante, porque reflete a função de cada parte. Dentro dessas zonas e regiões é que a gente encontra os núcleos específicos. O material do Dr. Santucci até destaca alguns principais, como o paraventricular e o supraóptico, que são essenciais para produzir hormônios que vão para a hipófise. Ou o ventromedial e o arqueado, muito importantes na regulação do apetite. E tem o núcleo supraquiasmático, que é o nosso relógio biológico principal. Não precisa decorar tudo agora, claro, mas o ponto-chave é esse. Essa estrutura organizada permite que o hipotálamo faça tarefas muito diferentes e complexas. E aí a gente chega no ponto central, né? Com essa estrutura toda organizada, quais são as grandes responsabilidades do hipotálamo? A lista de funções que a gente viu na fonte é, nossa, impressionante. É verdade, é mais que uma lista, é quase um testamento da importância dele. O hipotálamo está envolvido em quase tudo da nossa manutenção diária, sabe? Vamos lá, então. Primeira grande área. Regulação do sistema nervoso autônomo. Isso quer dizer que ele controla funções que a gente não comanda conscientemente, né? Tipo batimento cardíaco, pressão, respiração, digestão. Isso, ele ajusta como nossos órgãos internos funcionam, e isso já conecta direto com a segunda função, a expressão e regulação das respostas emocionais. Quando a gente sente medo, raiva, prazer, o corpo reage, né? Coração acelera, a respiração muda. O hipotálamo é chave para organizar essas respostas físicas que vêm junto com as emoções. Ele liga o cérebro emocional, o sistema límbico, ao corpo. Faz total sentido essa conexão corpo-emoção. Seguindo, tem o controle do equilíbrio hídrico e da sede.
Ele monitora o sangue e faz a gente sentir sede ou libera hormônio para economizar água quando precisa. E ligado a isso, tem também a regulação da ingestão de alimentos e do apetite. Núcleos específicos ali detectam sinais de fome, de saciedade, e influenciam quando e quanto a gente come. Importantíssimo. E não para, né? O hipotálamo também regula o sono e a vigília, os nossos ritmos circadianos. Garante que a gente tenha ciclos de descanso e atividade. É o maestro do nosso relógio interno mesmo. E funciona como um termostato para o corpo. Cuida da regulação da temperatura corporal, ele aciona mecanismos para gerar calor ou para liberar calor, mantendo a nossa temperatura estável, mesmo que lá fora esteja frio ou quente. Incrível. Ainda tem o envolvimento com comportamentos reprodutivos e sexual, influenciando desde a libido até a fisiologia da reprodução. E por último, mas com certeza não menos importante, o controle endócrino. Esse controle endócrino talvez seja uma das funções mais conhecidas, mais estudadas. O hipotálamo age como comandante supremo da hipófise. E a hipófise, por sua vez, regula quase todas as outras glândulas endócrinas do corpo. Tireoide, adrenais, gônadas. Uau! É como se ele fosse mesmo o centro de controle mestre do corpo, né? Ajustando todos esses sistemas vitais. Mas como ele consegue fazer essa mágica toda? Como ele sabe o que precisa ser ajustado e como ele manda as ordens? A chave é a capacidade única que ele tem de sentir o estado interno do corpo e, ao mesmo tempo, receber informações do ambiente externo e de outras áreas do cérebro. Ele tem neurônios especializados que monitoram o sangue que passa por ali diretamente. Verificam temperatura, níveis de glicose, concentração de sais, a osmolaridade, níveis de hormônios e, ao mesmo tempo, ele recebe uma quantidade enorme de sinais neurais. Vem dos órgãos internos, da pele, dos olhos e de áreas do cérebro ligadas à emoção, memória, pensamento, como o sistema límbico, hipocampo, amígdala e o córtex cerebral. Então ele é um grande centro de integração de informações, tipo, junta tudo. Exatamente. Ele integra todos esses sinais, os que vêm do sangue, que a gente chama de humorais, e os neurais, e aí, com base nessa análise constante, ele dispara as respostas certas. E essas respostas podem ser neurais, mandando comandos pelo sistema nervoso autônomo para ajustar os órgãos, ou podem ser hormonais, liberando os próprios hormônios dele, ou controlando a liberação de hormônios lá na hipófise. Vamos aprofundar um pouquinho nesse controle endócrino que você falou que é tão central. Como funciona essa comunicação hipotálamo-hipófise na prática? É uma relação muito íntima, muito bem organizada. Lembra da região tuberal e do infundíbulo que conecta a hipófise? Então, o hipotálamo produz hormônios liberadores e hormônios inibidores. Esses hormônios viajam por um sistema especial de vasos sanguíneos, o sistema porta-hipofisário, direto para a parte da frente da hipófise, a adenohipófise. Lá, eles funcionam como chaves, sabe? Dizendo para a adenohipófise quais hormônios ela deve liberar no sangue, tipo os que controlam a tireoide, TSH, as adrenais, ACTH, o crescimento, GH, as gônadas, LH, FSH. E a parte de trás da hipófise, a neurohipófise. Com a neurohipófise a relação é diferente, é mais direta. Neurônios que começam lá nos núcleos supraóptico e paraventricular do hipotálamo estendem seus axônios tipo fios mesmo, direto até a neurohipófise. Esses neurônios liberam dois hormônios muito importantes direto no sangue lá na neurohipófise. O ADHA, o hormônio antidiurético essencial para o balanço de água que a gente falou, e a ocitocina, que é famosa pelo papel no parto, na amamentação e também em comportamentos sociais, de vínculo. Ou seja, o hipotálamo comanda a orquestra hormonal de jeitos diferentes, mas sempre com um controle muito preciso. Entendido. E sobre a regulação autônoma, qual a relevância disso para quem está estudando saúde? O hipotálamo ajusta o equilíbrio entre os dois ramos desse sistema. O simpático, que prepara para a ação, luta ou fuga, e o parasimpático, que promove repouso e digestão. Por exemplo, numa situação de estresse ou exercício, o hipotálamo ativa o simpático para aumentar o batimento cardíaco, a pressão. Em repouso, ativa o parasimpático.
Qualquer desregulação aí, por problema no hipotálamo, pode levar a quadros clínicos sérios, sabe? Hipertensão, difícil de controlar, arritmia, problema digestivo, respiratório. Entender essa influência do hipotálamo é fundamental na cardiologia, na gastro, em várias áreas. E todas essas funções, no fim das contas, servem para aquele conceito que a gente falou no início de homeostase, certo? Para manter o equilíbrio interno. Perfeitamente. O hipotálamo é o grande guardião da homeostase. Ele funciona como um termostato para a nossa temperatura, um osmostato para os nossos fluidos, um glucostato para a nossa energia e por aí vai. Ele está o tempo todo monitorando o ambiente interno e organizando respostas complexas e integradas neurais e hormonais para manter tudo funcionando numa faixa saudável. É uma tarefa, assim, incansável e essencial para sobreviver. Isso nos leva a uma questão crucial, né? O que acontece quando essa central de comando tão vital falha? Se ele controla tanta coisa, imagino que os problemas possam ser bem variados. Exatamente. Considerando o alcance gigantesco das funções dele, lesões ou disfunções no hipotálamo, mesmo que pequenas anatomicamente, podem ter consequências, devastadoras em muitas frentes diferentes. É um ponto de vulnerabilidade importante no cérebro. O material do Dr. Santucci lista uma série de consequências possíveis. Vamos ver algumas? Desequilíbrio emocional é mencionado. Sim, como ele interage muito com o sistema límbico, problemas no hipotálamo podem levar a alteração de humor, dificuldade em regular emoção, ansiedade, depressão, até apatia. Aquela conexão emoção-corpo pode ficar prejudicada. Também se fala em disfunção sexual, o que faz sentido pelo controle hormonal e comportamental que a gente viu. E obesidade. A obesidade é um exemplo clássico, né? Danos ou desregulação nos núcleos que controlam o apetite e gasto de energia, como o ventromedial ou o arqueado, podem levar a um desejo incontrolável por comida ou a uma incapacidade de sentir saciedade. O resultado é um ganho de peso importante. O contrário também pode acontecer, ficar sem apetite, mas é menos comum. Distúrbios do sono também estão na lista. Imagino que seja por causa do relógio biológico, né? Com certeza. Lesões no núcleo supraquiasmático podem bagunçar completamente o ciclo sono-vigília. Podem causar insônia grave ou então sonolência excessiva durante o dia. Outras consequências que aparecem na lista incluem fraqueza corporal generalizada, problemas de desidratação por falha no controle do ADH e da sede e, claro, distúrbios na regulação da temperatura. Esses distúrbios de temperatura podem ser perigosos, né? Muito perigosos. A incapacidade de gerar calor no frio, que leva à hipotermia, ou de dissipar calor no quente, levando à hipertermia ou até febre de origem central. E isso pode ser fatal. E o que é interessante e, ao mesmo tempo, um desafio clínico é que uma única lesão pequena no hipotálamo pode causar uma combinação desses sintomas todos. Torna o diagnóstico complexo, tem que saber conectar os pontos. Fica claro que entender o hipotálamo não é só uma questão de decorar anatomia e fisiologia básica. Tem uma implicação clínica direta e muito ampla. Sem dúvida alguma. Para quem está se formando na área da saúde, medicina, enfermagem, biomedicina, fisioterapia, nutrição, entender o hipotálamo é crucial. Muitos sintomas ou síndromes que parecem não ter ligação, um problema hormonal aqui, uma alteração de pressão ali, uma mudança no jeito de comer, um distúrbio do sono, podem ter uma origem comum numa disfunção do hipotálamo. Reconhecer esses padrões, conectar neurologia, endocrinologia, cardiologia, psiquiatria é fundamental para um diagnóstico certo e um tratamento eficaz. A integridade do hipotálamo é de verdade um pilar da saúde. Fazendo uma recapitulação rápida, então. Nossa análise de hoje mostrou o hipotálamo não só como uma pequena estrutura lá no diencéfalo, mas como um centro integrador vital. A gente viu a localização estratégica, a organização complexa em núcleos funcionais e, o mais importante, o papel gigantesco dele na regulação do sistema nervoso autônomo, do sistema endócrino, de comportamentos essenciais como comer, dormir e na manutenção constante da nossa homeostase. Pequena no tamanho,
mas gigante na função. Exato. E vale sempre reforçar essa ideia do hipotálamo como a grande ponte entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Ele traduz pensamentos, percepções em respostas hormonais e traduz sinais hormonais em ajustes neurais. É um maestro que garante que corpo e mente trabalhem em harmonia. Por isso, entender ele bem abre portas para entender a fisiopatologia de inúmeras condições que afetam a saúde humana em diversas especialidades médicas. Para nossa reflexão final, o material que baseou nossa conversa hoje traz uma citação interessante atribuída a um médico e pensador espanhol, José de Letamendi y Manjares. Ele dizia: "O médico que só sabe medicina, nem medicina sabe." É uma citação que faz a gente pensar, né? E conecta perfeitamente com o que a gente discutiu. O hipotálamo é a prova viva de como os sistemas que a gente estuda separado, nervoso, endócrino, cardiovascular, emocional, estão, na verdade, ligados de forma intrínseca. Talvez a reflexão seja essa: como que o estudo aprofundado dessas interconexões complexas, como as que a gente viu hoje no hipotálamo, nos força a ir além do conhecimento dividido em caixinhas. Como essa visão integrada nos permite de fato entender melhor a saúde e a doença no organismo como um todo, e não só como a soma das partes. Fica aí a pergunta para a gente continuar pensando.